Eu cheguei, hein? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa semana a gente chegamos, que dia, amor? Terça-feira, a gente chegou terça-feira à noite. Estamos terminando de arrumar a nossa casinha lá, mas queria convidar você para tomar um café lá em casa, amém? Amém mesmo? Olha lá, hein, mano. Eu não vou ficar sozinho aqui não, né, com esse monte de gente. Orem também para eu conseguir minhas coisas de volta, que quebraram metade das minhas coisas no caminhão lá. O cara veio desgovernado, ele veio destruindo minhas coisas, mas vai dar certo. Eu estou brigando lá com ele para ver se ele devolve pelo menos metade. Também a gente deixou a igreja em Salvador, né? E foi um tempo precioso, assim. A gente passou um pouquinho mais de um ano lá. A igreja, graças a Deus, está amadurecendo, está desenvolvendo, está crescendo, né? E a gente está muito feliz. Queria encorajá-los a visitar os irmãos lá. São irmãos preciosos em Jesus, né? Foi uma despedida extremamente difícil para nós, que a gente tinha sonhado com alguns anos. Sabe quando você sonha com uma coisa que do meio, né? Os planos meio que mudam, e aí a gente tinha planejado algumas coisas com missões, com muita coisa lá, apesar que eu acho que o Guilherme vai fazer melhor que a gente, né? Eles estão na verdade eles vão mais do que a gente lá nas missões, e queria muito que vocês orassem para que eles ficassem fortes, ficassem firmes no Senhor, né? Nós não somos uma única igreja, nós somos uma única igreja plantada em algumas regiões, e nós precisamos que o Senhor fortaleça esses irmãos nesse lugar, amém? Dia das Mães, né? Muito legal, né? Acho que no finalzinho vai ter um vídeo, a gente vai orar pelas mães, mas vou deixar para o final, que aí as crianças vêm junto, para as crianças orar junto com as mães, legal? E aí eu queria dividir algumas coisas com vocês. Na verdade eu tenho muita coisa para falar, gente. Eu acredito que essas próximas semanas vai ser um compilado de alguns princípios do que eu acredito ser a igreja de Jesus, né? E eu queria conversar com vocês sobre o que é a igreja, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre se tornar o pão partido, né? Que toda a igreja, ela é chamada a ser pão, mas não a ser pão simplesmente, ela é chamada a ser pão partido. Glória a Deus. Abre comigo em Atos 2:42. Atos 2:42, gente, é um texto muito conhecido. É o texto que vai falar sobre a prática, né, a doutrina da igreja primitiva. E eu lembro que desde a minha conversão, quando eu li esse texto aqui, ele era meio que o texto base da minha vida, assim, do que eu acreditava ser igreja, e do que eu sonhava que a igreja de Jesus deveria ser, né? Eu acredito que todo o movimento da igreja, ela precisa voltar para esse lugar aqui, para essa doutrina básica apostólica, né? Então, são coisas extremamente simples, mas não praticadas mais nos nossos dias. Nós temos nos perdido completamente. Aí eu não falo sobre Big Home, eu falo sobre a igreja de Jesus no Brasil, de como nós nos perdemos da essência e da natureza da verdadeira igreja, né? Então, todas as coisas têm uma natureza, amém? Então, a igreja, ela tem uma natureza também, né? Assim como, sei lá, os peixes, para eles conseguirem sobreviver, eles precisam estar dentro da água. Então, cada lugar ele tem uma natureza e um ambiente necessário para que ele se desenvolva de forma saudável, né? E a igreja é a mesma coisa, só que nós criamos ambientes não saudáveis para desenvolver a igreja. E sem esse ambiente, nós não temos uma igreja verdadeira, né? E eu acho que hoje nós temos no Brasil muitas comunidades religiosas e poucas igrejas. E o meu desejo é que a gente comece a trabalhar o que de fato é a igreja, porque nós precisamos de práticas muito específicas para que essa igreja verdadeira e essa igreja do Senhor se desenvolva. Amém? Estão comigo? Sim. Então vamos lá, Atos 2:42 fala assim: e perseveravam na doutrina. Amém? Nós vamos por parte. Paramos aqui já. Não conseguimos. Eu acredito que a gente está num problema seríssimo de constância. Não conseguimos mais ser. A gente não consegue ler o resto do texto, porque se falar sobre perseverança, a gente não consegue ser
perseverante nas nossas emoções. Cada dia a gente acorda de um jeito, pensando uma coisa, sentindo de um jeito. A gente não consegue ser perseverante na leitura da Bíblia, a gente não consegue ser perseverante nas nossas relações e manter uma relação com alguém, ser perseverante naquilo durante algum tempo. A gente não consegue manter na mesma profissão, que a gente começa a entrar em crise. Eu não estou nem falando da doutrina dos apóstolos, estou falando de perseverar. Nós estamos numa crise de perseverança, nós não sabemos o que é perseverança. Só que, percebe, ele vai descrever a doutrina da igreja, né? Ele vai descrever a natureza da igreja, como essa igreja primitiva se comportava, e vai ter uma crise de perseverança. E a gente tem uma crise de perseverança. Como nós vamos construir essa igreja saudável, se nós não conseguimos orar todo dia? Se a nossa relação com Jesus, ela depende muito de como está o nosso cotidiano, se ele está bem ou se ele está mal. Se a nossa comunhão com os irmãos, que é uma prática cotidiana da igreja primitiva, depende de como está a minha rotina ou de como está o meu trabalho. Não conseguimos sair da primeira palavra. Porque não existe igreja se não existe perseverança. Não existe salvação se não existe perseverança. Deve ser arminiano, não sei, mas aqueles que perseverarem até o fim, e essa salvação não digo de céu e inferno, eu digo sobre se tornar aquilo que Jesus precisa que nos tornemos. Então, temos uma crise de perseverança, de fidelidade, de constância, de manter sem achar as coisas chatas. Acho que eu vou fazer outra coisa, que eu não estou enjoado disso aqui. Não vai dar para você enjoar da presença de Jesus, amém? E ele fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E aí quando a gente pensa em doutrina aqui, a gente precisa pensar que existe um ensino, né? Que existe um compilado de ensinos que Jesus deixou e que eles precisavam perseverar nesse ensino. E aí eu acho que a gente já entra numa outra crise, que é a crise de leitura, de entender o que é essa doutrina, o que é esse ensino, de como que a gente se gasta nisso, né? Então, acredito que grande parte dos nossos pecados, eles acontecem por falta de fundamentação bíblica, porque os desejos que sobem ao nosso coração, gente, eles passam pela nossa mente. Só que se a nossa mente tiver doutrina, a gente consegue vencer essas tentações. Mas por que a gente não tem conseguido vencer pecado? Porque a gente não tem doutrina. Então existe uma perseverança nesse ensino, né? Então, eu gosto muito de Êxodo, quando ele vai falar sobre a criação dos filhos, que ele vai dizer assim, você vai escrever isso nos umbrais das portas, você vai escrever isso nas paredes das casas, e você vai ensinar isso para os seus filhos dia e noite. Porque essa perseverança, vocês estão entendendo? Então, igreja, ela nasce desse lugar de perseverança e de doutrina. E aí ele vai começar a passar por essa doutrina. E aí ele diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão, amados. E aí, vocês vão assustar com o texto mais para frente, porque ele vai falar assim, que eles perseveravam todos os dias. Eu falei, Jeff, que exagero. Mas está na Bíblia, amados. Ele falou assim, Jeff, então eu preciso todos os dias receber alguém na minha casa? Não, você precisa estar todos os dias em comunhão, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, seja com seus irmãos, mas comunhão, gente, ele é um exercício de perseverança. Você não acorda todos os dias querendo comunhão, na verdade, poucos os dias a nossa alma caída deseja comunhão. Sua alma deseja tudo menos comunhão, sua carne deseja tudo menos comunhão. Por quê? É mais fácil ficar em casa e assistir uma série, né? É mais fácil ir para o shopping comprar alguma coisa. É mais legal, dá mais satisfação. A comunhão, ela exige troca, a comunhão, ela exige esforço, a comunhão e se relacionar com o diferente. Né? Eu tenho
Eu tenho comunhão com a minha esposa, mas até a comunhão com a minha esposa, ela exige, ontem mesmo a gente estava lá, né? Nas nossas crises, né, amor? A opinião dela é diferente da minha. Olha isso, que difícil. Assim, não, mas não é desse jeito. Ela fala, não, é desse jeito sim. E aí você fica... Mas o único jeito de amadurecer alguém é entregando esse alguém para um lugar profundo de comunhão. A gente não vai amadurecer, gente, nos isolando. Não existe igreja sem comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são uma relação íntima de comunhão, a ponto de ser uma comunhão tão profunda que os homens já não conseguem explicar, né? Alguns vão dizer que é a pericorese, né? Que é uma dança em que eles são tão um na comunhão que você não consegue dizer que são três. Só que você também não consegue dizer que não é três, porque são três pessoas tão intimamente ligadas que na natureza, na substância, se tornaram ou são a mesma coisa. E o convite de Jesus em João 17 é para que essa mesma relação que existe entre Pai, Filho e Espírito aconteçam conosco. Ou seja, a mesma comunhão, a ponto de não saber o que é Pai e o que é Filho, foi um convite dado à sua igreja para que nós participemos dessa mesma comunhão, dessa mesma unidade, desse mesmo lugar. Ou seja, a vida cristã, gente, e os anos, eles vão precisar te apaixonar por comunhão. E se você tem crise com comunhão, adivinha? Você tem crise de vida cristã. Glória a Deus. Meu Deus, vamos lá, igreja. A comunhão faz parte da natureza da igreja. Nem Deus não consegue ver indivíduos dentro do corpo. Deus vê um só corpo. A gente consegue ver Big Home, Batista, Assembleia. Deus consegue ver a sua igreja. A ponto de quando ele escreve a carta às 7 igrejas, ele não chama ao pastor da igreja tal, a tal membro. Ele diz assim, a igreja de Laodiceia, vocês estão em pecado. Mas será que, sei lá, os 100 irmãos reunidos ali, todos eles estavam no mesmo pecado, na mesma prática? Não, aquela igreja tinha um coração e Deus fala com a sua igreja. Então, não existe, gente, igreja se não existe comunhão. E se existe igreja sem comunhão, é uma comunidade religiosa. Estão entendendo? E se seu coração não está convertido a essa comunhão profunda, genuína, e essa busca cotidiana por essa comunhão, sinto lhe dizer, mas nós temos um problema de conversão. Se o seu desejo é mais pelo isolamento, você precisa olhar para dentro de você e saber, Deus, eu preciso que o Senhor me toque. Estão entendendo? A ponto de quando Jesus se revela a Maria, né? E aí o anjo vai dizer qual que é o nome do menino. Ele diz assim, o nome do menino vai se chamar Emanuel. O Deus de perto. Estão entendendo? Só que isso aqui é um atributo de Deus, Jeff, não um atributo dos homens, não, é um atributo de Deus, tentando desvendar a sua natureza para os homens, dizendo assim, eu sou um Deus que se aproxima, o pecado fez na natureza de vocês o distanciamento, o pecado fez em vocês, a todo momento vocês querendo se distanciar, mas a conversão vai colocar em vocês o desejo de aproximação. O que o pecado fez com Adão e Eva, que é distanciamento, que é não reconhecer mais, que é da própria carne, que é do próprio sangue, que é do mesmo corpo, que é da mesma natureza, o Emanuel vai converter o coração de vocês a se dizerem, nós somos homens de perto, nós somos homens que queremos nos aproximar. E se esse não é o desejo do nosso coração, nós temos uma crise de conversão, amados. Vocês estão entendendo? É como se descrevesse, ó, essa igreja aqui, ela só não tem comunhão. Você fala assim, então não é igreja. É dizer,
essa padaria aqui só não tem pão. Mas não é padaria, então. Eles são bons em tudo, sabe? Eles têm a mídia boa, eles têm a iluminação é legal, a reunião dos cultos estão cheias, e normalmente no Brasil tem isso, reuniões bem cheias. Mas comunhão não tem. Então não tem igreja. Porque palestra tem um monte de gente cheia, tem luz, tem tudo. Qual que é a diferença então de uma palestra para uma igreja? Se tudo que tem nos nossos cultos também tem uma boa palestra. O que nos identifica como igreja é a nossa comunhão. Glória a Deus, igreja. Só que aí ele acrescenta mais um detalhe. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aqui é como se ele afunilasse. Ele diz assim, tem a comunhão, mas tinha uma coisa ainda mais íntima que Jesus fazia cotidianamente com os seus. Ele partia o pão. E aí eu queria que a gente entrasse dentro dessa doutrina importantíssima do Evangelho, né? O partir do pão. Gente, e aí só para vocês entenderem uma coisa importante, nós temos dentro da Reforma Protestante, alguns teólogos que nascem, eles vão sistematizar um tipo de doutrina, e a gente vai chamar essa doutrina de doutrina sistemática, né? Que é a teologia sistemática. Já viram isso? Teologia sistemática? O que é a teologia sistemática? É um conjunto de doutrinas, que é o quê? A graça, a fé, a salvação, eclesiologia, que é a igreja. Então a gente tem uma série de doutrinas, mas a doutrina apostólica não é isso. Porque às vezes a gente vai falar assim, cara, você precisa crescer em doutrina, e o cara vai estudar o quê? Vou estudar mais soteriologia, vou estudar eclesiologia. Mas calma, a doutrina apostólica em que eles perseveravam era na comunhão, no partir do pão, porque esse outro conhecimento da graça, a graça conhecida pela teologia sistemática não é a graça conhecida na comunhão. Estão entendendo? Porque a gente consegue conhecer uma teoria sem conhecer uma experiência. Só que a vida com Jesus, ela é uma vida relacional e não uma vida teórica. Ou seja, ela é uma relação. Então, como que olha isso, né? Pensa, porque eu estou falando de um conjunto de ensinos. E aí, quando eu falo de um conjunto de ensinos, do nada ele fala assim, o partir do pão. Mas que conjunto de ensinos é esse? Como que a gente sistematiza isso? Como que a gente põe isso na lousa? Não dá para pôr. Porque vai ter que sentar na mesa e partir o pão. Mas nisso, eu vou aprender de Jesus. Nisso consiste a natureza da igreja. Quando Jesus vai explicar a igreja, ele vai descrever a natureza da igreja como partir o pão. Exatamente. Partir o pão, gente. E aí, estão comigo ainda? Partir o pão. O pão, ele sempre foi uma representação para nós de alimento, de saciedade. Vou saciar a minha fome e eu preciso do meu pão. Jesus, ele reconfigura pão. Ele diz assim, o pão não é para mim, o pão é para partir. O que toma metade dos seus dias e também dos meus é a preocupação de manter a minha família e manter o pão para ela. Jesus tenta reconfigurar sua mente para pensar, o pão não era para você, o pão era para partir. Estão entendendo? Nós estamos numa crise profunda de pão, gente. Nossa preocupação é em nos alimentar, é no nosso dinheiro, é na nossa vida, é no que nós vamos fazer para a gente continuar fazendo o que a gente quer fazer. Enquanto Jesus está tentando te ensinar a partir. Estão entendendo? Porque partir não está na sua natureza. Partir só está na natureza dele. A sua natureza está, eu preciso me alimentar. Desde que o pecado entrou na sua natureza, você tenta se manter, sobreviver, sustentar os seus. Em Cristo,
ele não consegue comer para ele. Estão entendendo? É a natureza de pai, ó, vocês vão entender melhor assim. A gente tem o pai. O filho, ele vai sempre falar assim, isso é meu. Só que se o pai vê o filho sem comida, o que ele vai dizer? Isso não é meu, isso é nosso. Entende? Ou seja, é uma cultura que Jesus instaurou dentro da igreja primitiva, de eles precisavam perseverar em partir, porque isso é muito difícil para os homens. Eles não sabem partir. Nós não sabemos partilhar, gente. Nós não sabemos partilhar a vida, não sabemos partilhar as emoções, não sabemos partilhar dinheiro, não sabemos partilhar tempo, não sabemos partilhar família, não sabemos partilhar nada. Se não for Ele em nós, nos ensinando a partir, nós vamos viver a vida para nós. E essa é a maior tentação da igreja, é viver uma vida para si. Aí você vai dizer, não, Jeff, eu preciso cuidar das minhas coisas. Mas Jesus disse que nos dias de Noé, os homens tinham fartura de pão, ociosidade de tempo, tudo que a gente deseja. Né? A internet está vendendo isso aí, está falando assim, ganhar dinheiro sem precisar botar seu tempo em nada, dinheiro fácil, olha isso, tudo que Noé tinha e que Deus destruiu essa terra aí, é o que a gente está vendendo. Só que diz que nos dias da vinda do Filho do Homem, serão como os dias de Noé, eles estarão casando-se e se dando em casamento. Olha o pecado. Você pensa assim, talvez eles estejam em imoralidade. Não, eles estão casando. Só que vivendo os seus casamentos para si. Eles têm abundância de pão. Mas qual que é o problema de ter abundância de pão? É não ser pão partido. É não ser pão ferido. Jesus não é nosso pão, simplesmente. Jesus é nosso pão partido. O texto da ceia é Ele pegando Ele mesmo e dizendo assim, isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. Esse é meu corpo que faz parte de vocês agora. Eu estou me dando para vocês. Para que ao comer desse pão, esse pão entre na natureza de vocês. Esse pão transforme quem vocês são. Isso é igreja, amados. A ponto de que Jesus, olha isso, gente, é muito importante. Jesus não é conhecido pelas suas pregações, não é reconhecido pelas suas pregações. Jesus é reconhecido dentro da igreja primitiva como o pão partido. Quando, vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos estão no caminho de Emaús, né? E Jesus aparece para eles, né? Só que Jesus, ele está com o corpo transfigurado, né? Ou seja, ele foi glorificado. A Maria Madalena não reconhece ele, os discípulos não reconhecem ele, e os caminhos de Emaús passam pelo mesmo processo, eles não conseguem reconhecer, porque Jesus está num novo jeito. E aí, eles estão muito tristes, Jesus se aproxima deles, e eles não reconhecem, aí Jesus pergunta assim, por que vocês estão tão tristes? E aí eles dizem, né, você não soube da notícia, está percorrendo toda Jerusalém, né, Jesus foi crucificado, e aí ele ainda tenta conversar com eles, né, meio cômico assim, mas os profetas não tinham dito que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia? E aí eles gostaram da conversa com aquele rapaz, eles chegam num lugar para dormir, e eles falam assim, você não quer ficar com a gente essa noite? E aí Jesus decide ficar com eles. E aí quando Jesus senta na mesa, Jesus pega o pão e parte. Nem as profecias fizeram eles reconhecerem Jesus, mas o pão partido fez. Quando eles veem o pão partido, eles olham e falam assim, é Ele, só Ele faz isso, só Ele parte pão e dá. Só Ele se reparte e se entrega por nós. As escamas dos olhos caem. Meu Deus, amados, vamos lá. Eu não quero que vocês convençam alguém, porque vocês doutrinaram e abriram a Bíblia e dizem assim, está escrito assim. Mas pela vida de vocês partida, pela comunhão, pelas emoções, pelo casamento, pela família, por tudo que vocês têm sendo partido. E quando partido,
há transformação. Porque ninguém parte, a não ser que tenha sido transformado por Jesus. Porque ninguém se entrega, a não ser que tenha sido transformado por Jesus. É no partir do pão. É tanto que Jesus, esse é o hábito dele, né? Quando Pedro volta também a pescar, né? E vocês lembram, tem a primeira pesca maravilhosa, Pedro pega uma centena de peixes, e aí, naquela hora Jesus fala assim, você não é mais pescador de peixes, é pescador de homens, tal, e aí depois Jesus morre, Pedro fica muito triste, e Pedro volta a pescar de novo. Aí Jesus faz o quê? Vamos fazer de novo. Aí Jesus aparece na praia, ele está lá junto com os discípulos, sem pegar nada de noite de novo. Aí Jesus pega e fala assim, por que você não joga do outro lado, Pedro? Aí Pedro ouve e fala assim, é ele de novo. Ele vai lá, lança a rede de novo, pega um monte de peixe, o outro barco chega que o barco está afundando, joga os peixes no barco. Aí Pedro se lança no mar para encontrar Jesus. E aí quando chega lá não precisa de peixe, que Jesus já assou o peixe e tem o pão. Eu falei assim, e aí Pedro, tu me amas? Entende? Era essa experiência de encontrar sempre um pão partido. Um processo sempre de comunhão, de restauração, de amor, de cuidado. Eu não acho que a igreja aqui precise de mais doutrina, teologia sistemática. Nós precisamos de mais pão partido. Gente que perdeu para alguém ganhar. Ah, amados. E eu não queria que vocês fizessem isso simplesmente por pessoas, mas vocês fizessem isso por Jesus. Porque Ele é assim. Porque Ele se partiu para nos ensinar a partir. E esse símbolo fica tão poderoso, que a gente começa a chamá-lo de a ceia do Senhor. Ou seja, todas as vezes que nós formos nos lembrar dEle, Ele não quer simplesmente que seja pregado a teologia sistemática. Ele quer que o pão seja partido por a gente. Então, todos os meses, quando nós nos reunimos, ou quando a gente está se reunindo nas Betânias agora, para pegar um pedacinho de pão e partir e entregar um para o outro, é para lembrar de que Ele quer ser lembrado desse jeito. Ele não quer ser lembrado pela soteriologia, Ele quer ser lembrado todas as vezes que possível de que Ele é pão partido. E é isso, gente, e a Bíblia está repleta desse pão sendo partido. Aquela multiplicação dos pães é isso. É um menino trazendo alguns pães, para quê? Para ser partido. Jesus podia, no dia, ter pego 5 pães e falou, põe aí no cesto. Aí vai lá, né? Põe os 12 cestos, vai lá, puf! Aí começa a encher o cesto, sai igual filme. Já era, mano. Tá aí, pode distribuir, gente, só pegar. Não, ele pega o pão, fala assim, vem aqui Pedro, vem aqui Tiago, vem aqui João, né? Vem aqui Bartolomeu, vem aqui Tomé. Aí ele pega o pão, dá graças e parte. Aí ele dá um pedaço de pão para cada um. Mas como que vai fazer agora? Você vai pegar o pão e partir com alguém. Aí você vai pegar seu pão e você parte com alguém. E naquela multiplicação, ninguém sabia onde que o pão estava multiplicando. Mas eles sabiam que quando partilhava, alguma coisa acontecia que não faltava. Como que a gente reparte a natureza da igreja, gente? Partindo da nossa vida. Nós nos tornamos pão. Não é mais simplesmente Jesus o pão. Ele diz assim, agora vocês são o meu corpo. Agora vocês são parte de mim. E agora todas as vezes que me partirem, estão se partindo. Quando estiverem
partindo o corpo de Jesus, não estão simplesmente partindo Jesus, estão partindo vocês mesmos, porque eu fiz questão de ser pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já parou para pensar nisso? Não faz sentido, porque o texto começa assim: o Deus que ouve em secreto. Você pega, fecha a porta do seu quarto e ora a esse Deus em secreto, e aí chega lá, você fala assim: Pai nosso? Mas não tem ninguém nesse quarto, só tem você, porque Ele está tentando te ensinar que o pão é nosso, que o pão não faz sentido ser meu, que a vida não faz sentido ser minha. E é por isso que a gente faz tudo o que a gente faz. Eu lembro quando a gente precisou vir para São Paulo, né? A gente já estava bem adaptado, e as crianças estavam bem adaptadas assim, né? Eu falei, caraca, vai ser difícil, né? Tipo assim, todos os amiguinhos que eles têm, a gente vai ter que cortar todas as relações, começar tudo de novo. Só que, então por que fazer isso? Se é mais desconfortável. É porque é assim que vai partir a minha vida. E Deus me livre viver sem partir. Jeff, que lindo você. Não, né? Nós precisamos, é a natureza, é para ser o básico, qual que é a diferença que nós somos de qualquer outra coisa do mundo, de uma empresa, de uma palestra? Nós somos pão partido, a gente está perdendo. Vocês estão entendendo? E aí ele continua, no partir do pão e nas orações. A gente vai, acho que semana que vem eu vou conversar só sobre esse lugar de intimidade e de orações com vocês. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Gente, uma coisa importante. Primeiro, muitos sinais, muitos prodígios e sinais eram feitos. Percebam que esses sinais, esses prodígios, eles vinham dessa doutrina. Entende? Tipo assim, sinais e maravilhas, sem essa doutrina, ela corrompe o coração dos homens e vira bruxaria. E eu acredito que a falta de poder da igreja nesses dias é pela falta de uma comunhão genuína, de um partir do pão sincero. Ainda existe muito pecado nas nossas comunhões. Ainda existe muito egoísmo nas nossas comunhões. Vocês estão entendendo? Por que multiplicação dos pães acontece? Por conta do sacrifício do coração daquele menino, que deu 5 pães e 2 peixes. Por que hoje é tão difícil? Eu não estou falando de dinheiro aqui, tá? Mas estou falando de uma vida que é entregue de fato, sem interesse. Esses sinais, eles vão acontecer, mas depende da maturidade dessa igreja. Nós estamos aprendendo, gente, isso aqui, isso aqui é contra toda a teologia que é pregada nos dias de hoje. Vendiam suas propriedades e bens. Nós estamos em umas pregações de acúmulo. E a pregação aqui é que você vai ficar pobre. Você está entendendo? Eu sei que é muito alto, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para o que é de fato a natureza da igreja, e que isso aqui é a verdade. É muito difícil isso aí, Jeff, acho que isso aí já passou. Não, isso aqui é a igreja de Jesus, é o sentimento que tem nela. E ele não chama isso aqui de uma prática cotidiana de uma igreja específica, ele chama isso aqui da doutrina apostólica. Então isso aqui não é uma prática de um dia, isso aqui é uma doutrina. Só que por que isso é tão difícil? Porque tem uma doutrina maior operando nos nossos dias chamada consumismo. E eu acho que uma das coisas que mais tem me assustado na nossa sociedade contemporânea
é o consumismo. Nós estamos sendo doutrinados a consumir. As nossas roupas são frutos do nosso consumismo. O nosso carro é fruto do nosso consumo. Tipo assim, eu não sei o que a gente fez por necessidade ou que o consumismo organizou para que a gente comprasse. Tipo assim, eu não estou sendo sincero com vocês, eu não sei o que eu tenho que é fruto de piedade e de voz de Deus e o que é fruto do consumismo. Só que essa doutrina ela é tão sutil, só que olha como ela é poderosa, porque a gente não consegue olhar para esse texto e dizer, vendiam tudo que tinham e aceitar isso. Porque essa doutrina operou de forma tão profunda dentro do nosso coração, que arrancou qualquer tipo de resquício de generosidade. A ponto de que somos dominados por um consumismo. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. E eu tenho um medo de como isso está deturpando a natureza da igreja. A igreja é para ser conhecida pela sua simplicidade, pela sua humildade. Estão entendendo? E eu não estou falando aqui de dinheiro, gente, eu estou falando que pode ter alguém muito pobre, muito consumista, e alguém muito rico, extremamente generoso e piedoso. Estou falando sobre o que te motiva, o que te faz feliz. Te faz feliz consumir ou partir o pão? O que preenche, o que te dá sentimento de propósito? Entende? Tipo assim, esse tipo de coisa que o Rafão pregou aqui, é poderoso, gente, não pode guardar o pão, mas o consumismo vai falar para você guardar o pão, e você tem que fazer guerra para não guardar o pão, você tem que fazer guerra com você, tem que fazer guerra com a sociedade que está à sua volta, você tem que fazer guerra com seus sentimentos, você tem que fazer guerra às vezes na sua casa para não guardar o pão. Estão entendendo? Tipo assim, tudo é se poupe, se preserve, né? Estou falando disso, para vocês entenderem, né? Como não estou falando de dinheiro, tem minhas 2 crianças. Vocês acham que é mais fácil ficar ou ir? Ficar, estão adaptados, tá legal, né? Tem praia, e praia boa, hein? Não é praia mais ou menos, não é praia grande não, é praia. Praia de verdade. Mentira, eu amo a Praia Grande. Os irmãos vão assistir depois. E aí, mas Jeff, aí você não vai estar poupando se você fizer isso. Mas é assim que eles vão aprender. Estão entendendo? Tipo, o pastor José sempre fala isso para mim, né? O pai da Ju Domingues, sempre fala assim, Deus Pai só tinha um filho e fez dele um missionário. Entendeu? Ele partiu o filho. Mas a gente está tentando fazer nossos filhos bem-sucedidos e não pão partido. O consumismo ensinou a gente a como cuidar das crianças, como nós vamos educá-las. Vocês estão entendendo? Tem mais a ver com consumir, se tornar alguém relevante, influente, bem-sucedido financeiramente. Mas será que, de fato, assim, gente, será que na nossa casa, no nosso íntimo, entre nós, né, na nossa casa, a gente está pensando assim, nós estamos criando os nossos filhos para serem partidos no final? Para talvez, tipo assim, eu estou dizendo de conhecer muitos pais que fizeram isso, né? Por exemplo, o pastor José é isso, a filha fez uma ótima faculdade, né? É uma ótima fisioterapeuta, para ir para Carnalbeira da Penha, onde tem 11 mil habitantes, a cidade é uma rua, né? O marido dela é produtor musical, muito bom produtor musical, para virar pão partido para um povo que não sabe nem o que eles significam. Mas foi isso que Jesus é. Era Deus que habitava no mais altos céus, dono de toda a riqueza, de todo o ouro, de todo o universo, onipresente, onisciente, onipotente, vindo para Galileia.
onde todo mundo olhava e dizia assim: esse cara quer dizer que ele é Deus. Pão partido. Jesus está ensinando a gente a ser pão partido. Então, para que a gente casa? Para partir. Então, para que a gente tem filho? Para partir. Então, por que a gente é igreja? Para partir. Isso acabaria com os nossos escândalos financeiros na igreja, isso acabaria com os nossos escândalos morais. Por quê? Porque a gente não estaria tentando ser alguém na igreja, a gente estaria tentando não ser, a gente estaria tentando partir, a gente estaria tentando perder, a gente estaria tentando ser menor, a gente estaria tentando ser parecido com Jesus. Amigos, que a doutrina de Jesus opere nos nossos corações nesses dias. A igreja de Jesus é linda, mas nós precisamos começar a perseverar na verdadeira doutrina, e ela é difícil. Acima de tudo, exercitem-se na piedade. Exercitem-se na piedade. Porque o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é proveitosa em tudo, e a piedade com contentamento. O que é essa piedade com contentamento? É uma entrega, é uma vida sacrificial, é um João Batista que abre mão do seu sacerdócio, que vai comer gafanhoto com mel, que vai viver dentro do deserto, sendo rejeitado, contente. Agora, a nossa falsa humildade de servir os outros, sem um contentamento verdadeiro. Mas eu servi o pão, mas eu fiquei pensando, ele vai ter que retribuir isso alguma hora. Isso não é uma piedade com contentamento. Eu fiz isso, mas para que alguma hora eu me torne alguma coisa na igreja. Isso não é uma piedade com contentamento. Mas as pessoas não me reconheceram, mas o galardão é aonde? Mas e se todos nos rejeitarem? Glória a Deus, amados. Porque então nosso galardão será eterno. Gente, eu não estou sendo romântico. Esse é o Evangelho. Eu não estou tentando forçar as coisas. Esse é o Evangelho. Essa é a doutrina que eles precisavam perseverar. E essa doutrina purifica os nossos corações. Isso nos deixa leve. Isso nos deixa sem dívida uns com os outros. Isso nos faz amar de verdade. E vendiam tudo o que tinham, mas isso para a igreja de Jesus hoje não é possível. Mas se o consumismo começar a abandonar os nossos corações, se a nossa avareza, se o nosso egoísmo, se partir for a nossa, se a nossa, como que é o termo, não é? Ai caramba, esqueci o termo. Quando a pessoa quer muito uma coisa, Não é anseio, é palavra mais feia, Não, ganância não. Né, enfim. Mas se o nosso, vou usar ganância, né? Mas se a nossa ganância for purificada para o lugar certo, no sentido de, cara, eu não quero simplesmente ficar rico. Sabe que a gente quer ficar rico? Vou ler um texto com vocês. Calma aí. Agora vai ficar duro, hein? Ficar rico não tem problema. Não tem problema mesmo não, mas eu queria botar de como nossos corações têm... 1 Timóteo 6,3, para a gente falar de piedade. Diz assim, se alguém ensina outra, está escrito aí outra doutrina, então ele está falando de doutrina, certo? Olha isso, ele está falando de doutrina. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as
sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo onde que a doutrina então é experimentada? Na piedade. Não é na faculdade que doutrina é experimentada. A doutrina, se você entendeu salvação, graça, fé, isso vai frutificar na onde? Numa vida piedosa. Na piedade, aí vai. É soberbo e nada sabe, mas delira. Eita, quantos de nós estamos delirando? Acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Isso aqui é importante. Aparta-te. A gente fala que nós temos que ficar perto de todo mundo. Não tem. Quem estiver usando a doutrina para ter algum ganho, a própria palavra diz, se distancia desses homens. Vai. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Então eu me sacrifico e estou feliz por isso. Estou contente, estou satisfeito. Uma das palavras mais difíceis do nosso tempo, satisfação. Nós compramos e não nos satisfazemos. Nós assistimos, nos entretemos e não nos satisfazemos. Ele está dizendo sobre uma vida de sacrifício que eu entrego e no final me sinto satisfeito, contente. Porque nada, agora fica difícil. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso. Aí já não estamos contentes também com isso só. Só isso. Contentes, vamos. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação. Não, Jeff, dá para ser rico. Eu acho que é um problema. Porque o consumismo te ensinou a fazer isso. Mas a palavra, e aí eu não posso mudar esse texto. E enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Eita, vamos lá, calma aí, Fão. Nós precisamos começar a entender. Gente, está dizendo, então, Jeff, você está falando para eu não trabalhar? Não, que a Bíblia vai falar, se você não trabalhar também, não coma. Ou seja, você precisa trabalhar e precisa trabalhar mesmo. Mas eu estou dizendo sobre um outro probleminha no coração dos homens, que é uma ganância em que troca o desejo de Deus e pela piedade por uma vida gasta com recurso, com dinheiro, com tentar alcançar os meus sonhos. Só que será que seu sonho não deveria ser como Jesus é? Será que nós não estamos chamando de sonho coisas que deveriam estar Deus no lugar? Será que esse nosso desejo desenfreado, será que você gasta sua mente cotidiana, né, de segunda a sábado, né, antes de vir para o culto, será que você pensa em como ser pão partido e não só sobre como acumular mais pão? Entende, amados? Então, nós precisamos nos voltar a uma vida piedosa. Mas nós estamos numa crise profunda com a piedade, porque ela não tem lucro. A piedade não é fonte de lucro. Então eu preciso servir o pão, e se eu tiver lucro com isso, é muito problemático. Dentro do Evangelho, ter lucro com ovelha é muito problemático. Ter lucro nas nossas relações é muito problemático. Onde dá para ter lucro? Na empresa, gente. Mas imagina, eu estou criando meus filhos. Que lucro que filho dá, né? Não dá lucro. Não dá, né? A não ser que você crie o Neymar, né? Mas se não for isso, não vai dar lucro. Só que essa relação não era para ser só entre pai e filho. Essa relação era para ser entre os cristãos. Eu preciso olhar para o pai e falar assim, né, que ele se torne um grande homem de Deus, que ele cuide da sua família e que ele dê lucro para Jesus, aprendendo a perder. Quando Jesus vai enviar os discípulos, ele vai falar assim, vocês não podem levar nada, uma bolsa, e o que couber na bolsa vocês levam,
E é uma bolsa pequena. Entende? Mas será que a gente está pronto para pegar essa bolsa e falar assim, é só o que tem aqui, Jesus? Só. E seja contente. E seja feliz. Mas, gente, quando nós encontrarmos esse lugar de satisfação em Jesus, aqueles fardos pesados que nós carregamos vão ficar para trás. O fardo de Jesus é leve e suave. Mas nós queremos levar o fardo de Jesus e algumas outras doutrinas conosco. Nós estamos carregando muita coisa, por isso estamos com dificuldade e nos sentindo pesados. Mas a vida com Jesus é bem leve. Cuidar de pessoas é muito leve. Viver comunhão é muito leve. Glória a Deus. Então, perseverem na doutrina dos apóstolos. Perseverem em ter comunhão, mas perseverem em partir. Entende? Se a gente pensar nos nossos últimos meses, quantas vezes nós fomos partidos? Porque não tem uma vez que você vai encontrar Jesus que Ele não vai estar perdendo. Em 1 Coríntios, quando fala, Paulo ele pede uma oferta para a igreja de Corinto, né? E ele diz assim, porque Cristo sendo rico se fez pobre. Quantas vezes você sendo rico se fez pobre? Meu Deus amado, isso aqui é de um poder tão transformador. É de uma vida tão leve. Então, voltemos à piedade, voltemos ao exercício da piedade. E piedade é músculo, é como se fosse um músculo mesmo. Ele compara o exercício físico à piedade. Ele está dizendo assim, não é um ato heróico de uma vez você fez um sacrifício. Piedade é todo dia. É no seu trabalho, é com a sua família, é com a sua igreja. É exercício, todo dia vai ter que partir. E todo dia sua alma vai dizer, olha que coisa horrível ter que fazer isso. Mas seu espírito vai começar a amadurecer. Seu homem espiritual vai começar a desenvolver. Seus desejos, seu contentamento vai começar a mudar de direção. Seus pensamentos vão começar a parar de ser só sobre o próximo boleto. Vai começar a ter gente nele. Vai começar isso a aparecer pessoas. A igreja de Jesus, gente, é uma comunidade de discípulos parecidos com Ele. Essa é a igreja de Jesus. E aqui nós temos dezenas de famílias que estão aprendendo cotidianamente a como partir. E a como ser esse pão partido. E se nós não entrarmos nesse caminho, nós vamos ser mais uma igreja deturpando o que a igreja de Jesus é. Meu Deus, amados, que o Senhor te ensine a pregar o Evangelho, que o Senhor te ensine a ser piedoso, que o Senhor te ensine a partir. O seu tempo é para partir com alguém ou é para uso próprio? Porque eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. Com o mesmo tempo, sei lá, que eu trabalho e posso fazer muito dinheiro, eu também posso brincar com meu filho e fazer dinheiro nenhum. Mas eu preciso aprender a partir com ele. Você está entendendo? O mesmo tempo que eu posso, tá em Salvador, numa praia linda, eu posso estar em casa recebendo algum irmão com crise no casamento querendo matar a esposa. Mas eu tenho tempo para partir? Então, peguem o que vocês têm de mais precioso e vejam se tem partilha nele. Vê o quanto de evangelho Deus está tocando. O evangelho está tocando no meu tempo, o evangelho está tocando nas minhas emoções, o evangelho está tocando na minha família, o evangelho está tocando no meu dinheiro, o evangelho está tocando nos meus filhos. Onde o evangelho tocou?
Porque onde ele tocou muda tudo. E ele te chama para uma vida sacrificial. Não existe, gente, crente sem sacrifício. Não existe. Se não tem sacrifício, não é crente. Eu gosto muito de quando o Senhor vai falar sobre os pastores. Ele fala assim, como que você vai conhecer um pastor? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morre. Então, como que sabe que o fã é um bom pastor? Ele está perdendo. Você está entendendo? Gente, não existe culto no Antigo Testamento que você entrava e não perdia. Você sempre ia com... Se você fosse rico, você levava um boi. Se você fosse mais ou menos, você levava um cordeiro. Se você fosse pobre, você levava uma rolinha, né? Mas você não voltava para casa com ela. Não existia culto que não houvesse sacrifício, que os irmãos não perdessem. Mas nos nossos cultos contemporâneos, aprendemos a vir assistir culto. E não a perder, a fazer um culto, a sacrificar. Será que um pouco do nosso orgulho ficou nessa adoração? Vocês estão entendendo? Será que um pouco da nossa vaidade está ficando nessa pregação? Será que alguma coisa está ficando para trás enquanto a gente ouve o Evangelho? Será que a gente começa a sentir, cara, é verdade, eu não perdi ainda, eu ainda tenho muito disso comigo, eu ainda tenho muita vaidade, o consumismo ainda toma meu coração, eu ainda não sou uma igreja verdadeira, eu ainda tenho dificuldade com comunhão. Será que essas coisas estão ficando para trás? Meu Deus, amados, não existe igreja sem partir do pão, sem comunhão, amados. Jeff, mas é que eu tenho coisas contra alguns irmãos. Então, amado, você não pode nem entregar uma oferta. O Senhor diz assim, vai, deixa a sua oferta no altar, volta, resolve as coisas com seu irmão e depois faz um culto, porque eu não aceito culto se não for debaixo de comunhão. Não existe igreja sem comunhão. Essas são as verdades de Deus. Jesus está procurando entre nós família. Jesus está procurando entre nós comunhão verdadeira. E é assim que a igreja vai ser conhecida. Pra vocês terem uma ideia, gente, isso aqui que a gente criou, né? Nunca existiu na igreja primitiva. A igreja do Irã e da China são as igrejas que mais crescem no mundo. E adivinha? Não tem templo. Porque são perseguidos, não podem ter um templo. A gente está achando que a igreja cresce porque a gente faz igreja bem. Não, a igreja cresce pelo Espírito de Deus operando nela. Por meio da comunhão, do partir, do sacrifício. Glória a Deus. Para terminar, eu queria contar só uma última história. Tem um livro que eu sempre cito, que eu gosto muito, que chama Irmão Yun. Já ouviram falar do livro do Irmão Yun? O Irmão Yun é um irmão na China, né? Agora ele está até acho que ele está na Dizimage, né? Eu vi ele na Dizimage esses dias. O Irmão Yun, ele converteu dentro da igreja na China, dentro de um vilarejo extremamente inacessível. E ele ouviu uma história de um missionário que tinha trazido um livro preto, e que esse livro preto continha uma revelação de um Deus, e ele passa a infância dele querendo conhecer esse livro. Deus dá um sonho para ele, que tinha uma carroça cheia de pão com esse livro dentro, e ele começa a orar, ele começa a jejuar loucamente, né? E a mãe dele começa a ficar muito preocupada, porque ele passa semanas sem comer, pedindo para que Deus dê esse livro para ele. Um dia, um homem chama ele na casa dele, e fala assim, eu tenho esse livro, mas esse livro mata pessoas, se você tiver acesso a esse livro, o governo vai matar você. Então você não pode dizer que eu te dei, ele está enterrado há anos e eu não desenterro ele. Dá o livro para o irmão Yun, ele leva para casa, e aí, como ele sabia que o governo realmente podia tomar o livro, ele arrancava uma página, enterrava o livro, porque se ele fosse pego, ele perdia só uma página. E aí, ele passa meses decorando esses livros, né? E ele decora os 4 evangelhos, e depois ele começa a ir nos vilarejos para
falar sobre o livro, e ele fala tudo decorado, tipo assim, não é igual eu estou fazendo aqui, que tem uma pregação, que tem teologia sistemática, não, é tipo assim, é só recitar o texto, e os vilarejos começam a ser transformados. A polícia da China pega o irmão Yun, num desses cultos, prende o irmão Yun, e aí começa uma série de torturas terríveis, né, das mais terríveis possíveis, assim, eles pegam agulhas, colocam debaixo das unhas, tipo assim, até a pessoa desmaiar, colocam dentro da água, colocam fios elétricos dentro da água, arrancam as unhas com alicates, arrancam os dentes com alicates, e tudo isso para que o irmão Yun entregue os líderes cristãos que ele formou dentro desses vilarejos, e o irmão Yun não entrega, né? E aí, tem uma hora que ele começa a dar recompensa para os presos para torturar o irmão Yun. Então, os presos começam a urinar no irmão Yun, os presos começam a defecar no irmão Yun, e ele decide fazer um jejum para que eles se convertam. Vocês estão entendendo? Com as pessoas te torturando cotidianamente, pessoas urinando em você, você conseguiria pensar, eu preciso que eles se convertam? E aí o irmão Yun começa a jejuar, e ele jejua acho que 60, 70 dias, e jejuam de água só, né? A esposa dele vai visitar ele no meio desse jejum, diz que ele é irreconhecível, eles arrancaram todos os cabelos dele, ele perdeu mais de 30 quilos, então ele estava com 40 quilos, extremamente debilitado, vai ter uma hora que ele já não consegue mais andar, e aí ele sente que Deus fala com ele num dia específico, no final desse jejum, dizendo assim, eu vou dar eles para você hoje. E aí no meio dessa dor toda, né, eles de Natal, eles recebem um tofu, que é tipo uma comida que eles gostam muito lá, né? E aí ele recebe o tofu, e aí ele pega um dos presos que está com ele fala, eu queria fazer todo o mal que vocês me fizeram nesses últimos tempos em bem, eu queria te dar o meu tofu. E aí ele dá a comida dele para o preso, e aí ele percebe que o coração dele começa a quebrantar, e aí ele levanta no meio da cela e diz, irmãos, todo o mal que vocês fizeram para mim, eu queria converter em bondade, e eu queria trazer uma mensagem para vocês hoje. E ele começa a pregar o evangelho. Quando ele prega o evangelho, todos eles começam a se converter. E ele ganha a prisão inteira para Jesus. Mas o que ele fez, Jeff? Uma vida piedosa com contentamento. Isso aqui não é extraordinário, esse é o relato de todo irmão verdadeiro. Foi assim na igreja primitiva, foi assim com os apóstolos, todos eles mortos por conta do evangelho, sendo torturados, jogados para leões, Isso não é uma história, uma fábula, isso é a nossa história, isso é o chamado a ser igreja que todos nós temos. E o meu desejo é que vocês, nesses dias, sejam pão partido. Um convite generoso de Jesus a se partir. Um convite generoso de Jesus a perder. E a ver vida nascendo, a sua vida enchendo de contentamento, enchendo de alegria, sendo igreja, a partilhando o nosso tempo, a partilhando da nossa vida, partilhando da nossa família, olhando para todas as doutrinas que têm se colocado ao nosso redor, dizendo assim, não, existe a doutrina apostólica e nós permanecemos firmes nela, nós perseveramos na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós mantemos a nossa vida da forma como todos esses homens que vieram antes de nós e que foram até o sangue por amor a esse evangelho, nós vamos seguir o mesmo caminho. Esse é o evangelho de Jesus, amados. Esse é o único caminho. Não gastem o tempo de vocês só com vocês mesmos. Não gastem a família de vocês só com vocês mesmos. Entreguem. A característica
mais importante do amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não falou, deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que o seu amor deu? O seu amor se refletiu no que de sacrifício, no que de entrega? Fiquem de pé comigo.